Olá, galerinha do livro narrado! Hoje, Pedro e o Lobo. Narrativa inspirada no conto Pedro e o Lobo de Sergei Prokofiev. Ilustrações de Alexandre Rampazzo. Hora da História. Sistema Ângulo de Ensino. Em uma aldeia, nas montanhas geladas da Rússia, viviam Pedro e seu avô. Pedro era um menino muito alegre, como o som do quarteto de cordas. Ele adorava brincar em volta do chalé onde morava. Corria entre as árvores, ia até o lago e se divertia muito. Seu avô, com sua voz clara e alta, como o som de um foguete, dizia: "Pedro, meu filho, não vá longe. Lá no bosque vivem animais selvagens." E o menino Pedro ficava imaginando que animais seriam esses e por que não poderia brincar com eles. Afinal, ele era amigo de vários animais. O passarinho Sacha, sempre muito agitadinho, era um desses amigos de Pedro. Com sua voz aguda como uma flauta, cantava todas as manhãs chamando o menino para novas aventuras. "Vamos lá, Pedro! O dia está perfeito para conhecer novos lugares." Às vezes parecia a pata Sônia, muito atrapalhada. Sempre tropeçava nos galhos e dizia com a sua voz rouca, que mais parecia o som de um oboé: "Ai, quem é que colocou esse galho no meio do caminho?" Quem se irritava com as trapalhadas de Sônia era o gato Ivan. Apesar de muito elegante, ele era implicante. Com os seus miados doces e com as notas de um clarinete, sempre dizia: "Se você não olha por onde anda, como saberá onde pisar?" Mesmo cada um sendo de um jeito, esses 4 amigos sempre estavam juntos e prontos para viver aventuras. Foi aí que aconteceu quando certa vez chegou a notícia de que um lobo feroz vivia na floresta e ficava depois do lago. Diziam que ele era enorme, de pelos arrepiados. Seus uivos misteriosos eram amedrontadores. Seu caminhar vagaroso e sombrio lembrava o pesado som das trompas. Ninguém, mas ninguém mesmo, ousaria enfrentar aquela fera. Mas não era isso que pensava o pequeno Pedro. Ele se imaginava caçando o lobo. Foi o que ele fez. Pegou uma corda, deu um laço em uma das pontas e foi saindo para a nova aventura quando seu avô percebeu. "Meu neto, você não está pensando em sair para caçar o lobo, não é mesmo? Você ainda é muito pequeno para isso." "Mas vovô!" tentou argumentar o Pedro. A sua destemida ideia não durou muito mais do que alguns passos. Por segurança, o avô tomou a corda do menino e o levou para dentro do chalé. Mas é claro que Pedro não ficou satisfeito. Ele queria ser herói. Que mal podia haver nisso? O menino foi para sua cama e lá ficou calado, imaginando coisas e adormeceu. No dia seguinte, logo cedo, enquanto o avô estava entretido nos afazeres da casa, Pedro pegou novamente a corda e avisou o avô: "Vovô, estou indo brincar com meus amigos." O avô ouviu, ficou desconfiado, mas logo voltou para os afazeres. Quando o passarinho Sacha viu seu amigo Pedro passar apressado, resolveu acompanhá-lo. "Onde vamos hoje, Pedro?" "Vou caçar o lobo. É muito perigoso. Se você quiser ficar, pode." Sacha não ia deixar o amigo sozinho. "Ah, imagina! Seremos 2 valentes e aquele lobo vai tremer os dentes", disse Sacha. E lá iam os 2, quando de repente ouviram um barulho estranho. E mais outro. Tremendo de medo, Pedro já aprontou o laço.
Sasha pegou um galho caído na neve e estavam bem atentos quando... Onde vocês estão indo? Que susto! Era a trapalhona da pata Sônia. Sônia! Gritaram Pedro e Sasha. Você nos assustou! Quando a pata soube na nova aventura, ficou muito entusiasmada e quis ir junto com os amigos, mas Pedro alertou. É muito perigoso! Você não sabe correr nem voar. Como fugirá do lobo? Mas a pata tanto insistiu, tanto implorou, que acabou indo também. Já tinham caminhado um bocado. Estavam quase perto do lago, quando apareceu o gato Ivan. Foi uma grande confusão. Logo ele quis saber por que Sasha não tinha o chamado e implicou com Sônia, que acabara de escorregar. Até que Pedro se zangou e lhe deu uma bronca danada. Pare com isso, Ivan! Nós somos amigos. Vamos pegar o lobo. Se quiser ir conosco, pare de criar confusão. Um pouco envergonhado, Ivan prometeu comportar-se. Afinal, ele era muito elegante e também queria ser um dos pequenos aventureiros. E lá se foram os 4. Pedro, Sasha, Sônia e Ivan. Quando os 4 amigos já estavam perto do lago congelado, pertinho do caminho que levava à floresta, ouviram ruídos. Alguma coisa estava se mexendo. Sasha voou um pouco mais alto e avistou uma sombra projetada na neve. Era o lobo! A fera logo mostrou os dentes afiados para o grupo. Ivan não perdeu tempo e subiu na árvore mais próxima. Pedro, apavorado, deu um pulo para trás e caiu em cima da coitada da Sônia. Mas logo o menino se levantou e correu junto da árvore. Atordoada, a pata, que não sabia voar, ficou ali paralisada de medo. O lobo aproveitou e se aproximou dela. Sônia, muito aflita, começou a correr, como nunca tinha corrido antes. Foi então que avistou uma árvore com um tronco oco. É ali que vou me esconder, pensou a pata. Mas o lobo viu e tentou também entrar no tronco oco da árvore. O lobo era grande e por isso não conseguiu entrar. Então ele enfiou o enorme focinho lá dentro e que viu depois de um monte de penas voando. Pedro, Sasha e Ivan assistiram a tudo o que tinha acontecido. E agora, como seria sem Sônia? Decidiram derrotar a fera. Pedro disse para Sasha voar em volta do lobo e atraí-lo para perto da árvore. Mas tenha cuidado, para ele não te abocanhar, disse o Pedro. Sasha mal ouviu e já voou para cima do lobo, bicando a ponta das orelhas dele para chamar sua atenção. Enquanto isso, Pedro deu um laço na corda e lançou sobre o galho da árvore. Quando o lobo se aproximou da árvore, o menino conseguiu laçar a cauda da fera. Ivan logo desceu para ajudar o menino e puxar a corda e levantar o lobo do chão. O menino e o gato seguravam firmes a corda, pois o lobo era muito pesado. A fera esperneava tanto, mas tanto, que o galho da árvore começou a quebrar. O lobo já via uma chance de se soltar e foi logo preparando bote para devorar de uma só vez o gato e o menino. Corra, Sasha! Vai buscar socorro! Corra! Gritou o Pedro desesperado. Estava com muito medo. Não pare de encontrar alguém! Completou Ivan, que tremia todo de tanto medo. O passarinho Sasha voou mais depressa que pôde, pois a vida dos 2 amigos agora dependia só dele. Socorro! Gritava aflita Sasha. Acudam, é o lobo! Onde poderia haver alguém para ajudá-los?
E continuou voando e voando, até que Sacha avistou 3 homens caminhando para a outra entrada da floresta. Imediatamente disparou naquela direção. Eram 3 irmãos caçadores. Eles também tinham ouvido falar do perigo do lobo e decidiram assustá-lo para que fosse viver mais longe da aldeia. Eles iam cantando alto, com o som dos tímpanos para disfarçar o medo que também sentiam. Ao ver aquele passarinho muito afobado, os irmãos caçadores se assustaram e foi uma gritaria. Os 3 irmãos caçadores faziam tanto barulho que Sacha não conseguia pedir ajuda, mas ele teve a ideia de escrever algo na neve. Lobo! Os caçadores então entenderam a mensagem. Esse passarinho sabe onde está o lobo! Avante! Vamos atrás dele! E guiado por Sacha, o trio saiu correndo. No meio do caminho, encontraram caído na neve branca um boné. Sacha o reconheceu. É o boné de Pedro. Os 3 caçadores e o passarinho ficaram desesperados. Será que o lobo devorou meus amigos Pedro e Ivan? Pensou Sacha muito triste. Então, ouviram um assobio e uma vez foi um susto danado para os caçadores e Sacha. Ei, pessoal, estamos aqui! Era Pedro que chamava lá do alto da árvore, ao lado do gato Ivan. Estavam tranquilos e satisfeitos. O galho quebrou em cima da cabeça do lobo e daí conseguimos amarrá-lo. E muito bem amarrado, disse Pedro. Viva! Gritaram os caçadores e Sacha. Vocês são os heróis do dia. Os 3 irmãos caçadores trataram logo de usar a corda para amarrar o lobo. Depois o levaram para bem longe na floresta. Apenas Sacha continuava muito triste, pensava na Pata Sônia, sua atrapalhada companheira. Sacha voou até a árvore oca e começou a chorar, olhando as peninhas caídas na neve. Foi então que Sacha ouviu um som conhecido. Ai! Estou aqui! Estou zonza! Era a Sônia, que tinha desmaiado de susto dentro da árvore. Sônia! Que maravilha! Gritou Sacha, voando para abraçar a amiga. Ai, calma, Sacha! Estou sã e salva! Zonza, não me sufoque! Disse a Pata. De tanta alegria, Sacha abraçou a amiga com mais força e disse: O lobo foi capturado! Pedro e Ivan caçaram a fera, já que foi levada para a floresta por 3 caçadores. Agora podemos comemorar! E assim, o passarinho Sacha e a Pata Sônia voltaram para o chalé, onde encontraram Pedro e o gato Ivan. O avô de Pedro ainda estava explicando o perigo que todos correram naquela aventura, mas no fundo ele estava contente. Afinal, agora Pedro era o herói e Ivan também. Logo foram chegando os outros moradores da aldeia, que souberam o que tinha acontecido e ficaram muito felizes por não correrem mais perigo com o lobo. Resolveram agradecer aos valentes heróis com uma bela festa, dança, música. E o lobo? Bem, depois disso e até hoje, ele vive o tempo todo na floresta. Ainda bem, né, pessoal? Fim! Piririm Colorado, a história terminada, o livro narrado. Se inscreva em nosso canal, compartilhe. Beijinhos, deixe seu like e até a próxima!